Estamos a partir de agora falando em área trabalhista, estamos falando na medicina ocupacional, estamos falando de um grupo de trabalho do CIMEX de orientação para o associado e para o mercado. Só que quando a gente fala isso, e tu vens fazendo isso há muito tempo e acompanhando dentro das empresas, fazendo o seu trabalho como profissional, a gente vê que é um segmento frágil, tem muita informação para levar, tem muito empresário mal informado, tem profissionais que a gente tem que capacitar, tem uma fiscalização mais atuante nos últimos anos, tem até tem a Justiça do Trabalho específica, quer dizer, são informações que a gente tem que levar para o empresariado de como ele se preparar, antever esses problemas e qualificar cada vez mais a sua empresa, né? Cada vez mais, e infelizmente às vezes a gente ouve essas coisas que é o nosso lema, que é preciso prevenção, né, em função dos acidentes que acontecem. De repente, e a grande palavra, que não é mágica, mas realmente é o que resolve, é a prevenção. Prevenção sempre ela vai custar muito mais barato, infinitamente mais barato do que a correção do problema, do que refazer quando é possível refazer. Muitas vezes já não se pode mais trazer de volta aquilo que foi decorrente de alguma falha que tenha no processo. Todo trabalho, toda atividade humana, a gente sabe, envolve riscos. O problema é como nós controlamos esses riscos. Controlar isso. E até porque a gente está vendo que o custo é elevado, né? Porque a gente vê um acidente hoje, qualquer lesão, qualquer problema um pouquinho maior, ele tem um custo para a empresa que às vezes inviabiliza o processo de produção dela, né? Seguramente, são coisas que isso vem numa escala crescente e muitas vezes pelos afazeres do dia a dia, vamos dizer, pela briga por se manter no mercado, não há tempo das pessoas acompanharem, se atualizarem, mas a gente vê que é parte do nosso dia a dia, né? Vê que esses valores são crescentes, são cada vez de fontes mais variadas, e impactam realmente, fazendo com que algumas empresas se tornem inviáveis. Até que a própria reincidência de um acidente, seguidamente a empresa envolvida com algum problema, isso vai agravando inclusive o relacionamento com o Ministério do Trabalho, com a Justiça, enfim. Hoje são coisas que têm mudado ao longo dos últimos anos, em que, além que toda aquela parte da área civil, que eram as indenizações que corriam na Justiça Comum, levavam anos, a partir de 2005, com a emenda constitucional, passaram ao âmbito da Justiça do Trabalho e se tornaram muito mais céleres. Então, aparentemente, aumentaram, mas na verdade é que a celeridade com que isso acontece faz com que o impacto seja muito mais evidente e muito mais rápido. O INSS está hoje, pela Previdência Social propriamente dito, se armando de toda uma situação, um arcabouço legal, técnico, no sentido de cobrar das empresas quando elas não cumprem com as normas de saúde e segurança, e fica isso comprovado numa investigação de acidente realizada pela fiscalização da Previdência, ou até, muitas vezes, por informações advindas da Justiça do Trabalho. Hoje eles estão online com a Previdência Social, uma condenação, muitas vezes, uma condenação na Justiça do Trabalho, em que o empresário acha que ele liquidou o problema, ela vai dali a pouquinho retornar via INSS, porque essas informações circulam praticamente online entre os diversos órgãos governamentais. Mas uma coisa importante para a gente passar, Fachin, é que esse grupo está aqui discutindo, aperfeiçoando, e na prática o que a gente tem que fazer é chamar o empresário para utilizar o CIMEX, utilizar essa estrutura, receber informação para tomar de decisão, né? Exato. Essa é uma das razões pelas quais já de algum tempo, já de vários anos, o CIMEX vem se estruturando, vem colocando profissionais à disposição das empresas, para orientar, para avisar, para, vamos dizer, noticiar, manter informados do que está acontecendo, das precauções, das normas regulamentadoras que existem,
das normas técnicas, que são outro assunto que é importante de se tratar na nossa área, da necessidade que existe de que não só, e isso muitas vezes acontece, principalmente com os pequenos, os médios, em que ele contrata um serviço médico e contrata um engenheiro. Então o médico faz o PCMSO, que é um instrumento importantíssimo no sentido de saber qual é a qualidade com que o seu colaborador está entrando para manter essa qualidade e preservá-la, como pelo PPRA, que é para ele conhecer, é a maneira dele conhecer os riscos que ele tem, porque eu não enfrento, eu não resolvo aquilo que eu não conheço. E só que, com mais das vezes, lamentavelmente, o que a gente vê é que o médico e o engenheiro nunca se encontram na empresa. Isso, e não estou falando aqui do segmento metalúrgico, são todas as empresas, no geral acontece isso. Então, ficam programas desconectados, quando cada vez mais as empresas têm que trabalhar com uma plena conexão com informações conjuntas, em que informações de RH, informações do seu sistema de saúde, do seu sistema de segurança, fluam uniformes e não contradizam, que envolva a sua supervisão, que essa supervisão se sinta comprometida com as metas da empresa, em que saúde e segurança dos trabalhadores mas muitas vezes no afã do dia a dia terminam ficando um pouquinho relegadas. Então, cada vez mais sentir que ao trabalhar com segurança, aquilo que ele colocar em segurança, ele está investindo, tanto quanto numa máquina moderna que vai dar mais produção. Porque os custos que decorrem de um acidente, eles muitas vezes anulam todos os ganhos que a empresa teve durante 1 ano, 2 anos, ou às vezes quase que a vida inteira. Né? A gente vai falar muito sobre isso em 2013, que a gente quer realmente orientar o mercado. A gente sabe que várias autuações, a própria ação do Ministério Público, enfim, do Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, é porque aqui tem um polo metal mecânico forte, aqui tem praticamente 8.000 indústrias, comércio, serviço, área de serviço muito forte, trabalhando inclusive com essas indústrias, e a gente sabe que o empresário tem que se preocupar com isso. Esse trabalho dessa comissão dentro do CIMEX é para orientar. Você que é associado do CIMEX, o maior sindicato nosso, mas regionalmente, inclusive, mas para qualquer empresa que está aí produzindo. Se preocupa com isso, né, Faguinho? Exato, é que quando se fala em acidente de trabalho, normalmente se pensa nos maiores, e nós temos algumas empresas, felizmente, que são das maiores, se não até a maior do mundo, em áreas específicas. Mas entra todo mundo no mesmo, vamos dizer assim, mesmo barco, mesmo balaio. Inclusive fornecedores dessas empresas. O que tem acontecido é que realmente, apesar do aumento, tem havido nos últimos anos alguns acidentes, mas proporcionalmente ao aumento do número de empregados existentes no país, no Rio Grande, o aumento do emprego e tudo, os acidentes, felizmente, se nós observarmos a nível estão percentualmente diminuindo. Ou seja, isso é muito bom. Quando se leva tudo para a mesma base, para as bases dos índices da OIT ou mesmo alguns outros índices nacionais, o que se observa é que a massa trabalhadora tem crescido, mas, felizmente, os acidentes estão regredindo. Claro, o ideal, eu não posso dizer um acidente está bom. Não, um acidente não é bom. O ideal seria o acidente zero. Mas quando se fala que está aumentando, em que a mão de obra é nova, muitas vezes, em que a carga de trabalho é grande, mas o número dos acidentes estão se reduzindo, isso é muito bom. Vamos falar muito sobre isso. Está aqui o Faquinho, coordenando junto com toda uma equipe, essa área trabalhista aqui dentro do CIMEX, acidentes, área ambiental, enfim, nós temos vários setores aqui dentro, mas essa área que a gente está vendo da saúde ocupacional, do dia a dia dentro das empresas, fundamental para a gente formar o mercado. Esse ano vai ser um ano realmente de capacitação, de orientação, para que você realmente tenha uma gestão melhor nessa área dentro das empresas. Gente qualificada, gente preocupada em melhorar o setor empresarial aqui dentro do CIMEX é o tema de hoje aqui no Canal 12 Digital da NET.